coisa que a gente faz, irmãos, é aceitar Jesus, continuar com Ele, com fidelidade, andar com Ele, andar com Jesus Cristo nesse mundo mal, andar em obediência, sabe, irmãos? E hoje a gente está com o tema: conquiste sua Jericó. Quem é que não quer conquistar? Todos nós queremos conquistar. Agora, será que é de todo jeito? Será que a gente não paga um preço para essas conquistas? E eu queria que você prestasse bastante atenção, que eu serei breve, muito breve, mas sem empobrecer essa mensagem. Inclusive todos que estão aí em pé, se puder sentar, sente, dar uma relaxada. É o momento da reflexão da palavra. Esse é um momento precioso, momento de crescimento. E conquiste a sua Jericó. Todos nós queremos conquistar, como eu já falei. E aqui Josué é conhecido como um general, como um homem de guerra. Nada mais, nada menos do que aquela pessoa que estava substituindo Moisés. Moisés quase como uma lenda, o grande Moisés, o mar vermelho que abre. Moisés que passa 40 dias e 40 noites de jejum, sem água, sem pão, conversando com Deus e recebe os 10 mandamentos. É desse Moisés que eu estou falando. Moisés que ouvia Deus falar, face a face. A Bíblia chega a dizer que nunca mais se levantou em Israel um profeta semelhante a Moisés. Ô irmão, você dá para entender a dimensão de quem era Moisés? Só que Moisés morre. Você sabia essa notícia? Vai chegar um dia, fulano morreu, e vão mencionar o seu nome. E o meu também. Sabe quem foi que morreu? Quem foi mesmo? Às vezes morre já velhinho, às vezes morre novo, aí vai dizer, tão nova, né? Mas foi embora. Aí disseram, Moisés morreu. Qual era a doença de Moisés na época? Quem lembra? Nenhuma. Moisés estava doente não. Moisés subiu a montanha para conversar com Deus, estava bem, a visão dele boa, Deus mandou ele olhar a terra e tal. Mas a Bíblia diz que Moisés morreu. E agora um substituto em Israel para levantar, para ficar à frente do grande exército, para atravessar o Jordão. Moisés já tinha atravessado aquele grande deserto, e tinha duas pessoas que se notabilizaram. Presta atenção, bem, bastante atenção. Talvez essa história você conhece, mas eu quero dar um destaque sobre como conquistar com essa visão de Josué, da palavra. Teve duas pessoas que trabalhou com Moisés, que foram o destaque contemporâneo de Moisés. Um se chama Josué e o outro Caleb. Você sabia que Caleb recebeu uma promessa de Deus? Ele era jovem ainda, pode dizer com 40 anos. Com 85 anos a promessa não tinha chegado. E ele estava esperando, ainda tinha que conquistar, tinha que lutar. Fala de muita resistência. Eu me lembro que no seminário, quando eu fazia teologia, tinha um professor de grego, ele gostava muito de brincar, reverendo Clóvis. Ele gostava muito de brincar com os seminários. Olhe, ei, se não perseverar como Caleb e Josué, não vai entrar na terra não, viu? Não é que Jesus fala sobre isso, aquele que perseverar até o fim. Tem gente vacilando e tem que perseverar. A luta está grande, mas você persevere. Mas se você notar, antes de conquistar a grande Jericó, não é que eu vou falar um pouco sobre essa cidade grande, não é? Imagina só um muro, dá para vocês terem uma ideia, de 9 metros de altura. É alto ou não é? 6 metros de espessura, 6,5 metros aproximadamente. Passava carro por cima, era um muro lá de Jericó. Ninguém entrava e ninguém saía. Fortaleza total. E Deus disse que Josué iria derrotar aquela cidade. Queridos irmãos, deixa eu mostrar um versículo a você aqui. Olha o que Deus disse a Moisés. No capítulo 1, disse a Josué. No capítulo 1, o versículo de número 5, de Josué. 1:5. Aí o varão de fogo vai colocar ali. Depois a gente vai dar um salto para o capítulo 6. Mas eu quero ser bem rápido mesmo, porque essa palavra é bem conhecida. Eu poderia ler o texto todo, mas não vou fazer isso não. Vou ler os versículos-chave. Capítulo 1, o versículo de número 5. Não falei? 5. A igreja pode ler comigo? Ninguém, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, quem foi que disse isso a Josué? Deus.
Você admira muito Moisés? É, porque foi eu que fui com Moisés, eu vou ser contigo também. E tem uma coisa: não te deixarei, nem vou desamparar você. Isso conforta a gente ou não? Deus está falando com você nesta noite, dizendo que não vai te deixar nunca. Fica alegre com isso. Nem vai desamparar você. Essa mensagem conforta meu coração e a minha alma. Saber que tem um Deus que não vai desamparar a gente. Hoje a diaconisa Tereza fez uma visita à irmã Lourdes, que está ali na restauração. Está bem fragilizada, mas ali trouxe uma mensagem de encorajamento. Deus não vai te desamparar. Está ali o nosso irmão lá no IMIP, irmão Ezequiel. Todos os dias eu falo com ele, viva voz, mando uma mensagem, conversa. Deus está contigo e não vai desamparar. Hoje a nossa meditação foi o Salmo 23. Está ali a irmã Carmelita também. E a gente está orando, tem algumas pessoas enfermas. É bom saber que a gente tem um Deus presente. Eu vou estar com vocês todos os dias. Agora, irmãos, Josué recebeu essas mensagens de encorajamento, porque a missão dele não era fácil. Você acha que a nossa missão é fácil? Sem Deus você vai para lugar nenhum. O irmão acabou de ler aqui: sem mim nada podeis fazer, lá no capítulo 15 de João. Então aqui, conquiste a sua Jericó. É uma série de estudo. Eu poderia passar aqui 5 quartas-feiras falando sobre essa série. Eu queria fazer uma breve resumo sobre como conquistar essa Jericó, baseada na experiência de Josué. Vamos ver, à luz dessa passagem do capítulo 1 e diante, sobretudo no capítulo 6, onde vai ter aquele momento do confronto, o que Deus vai orientar a Josué para que ele possa vencer. Os muros, como eu já falei, tinha cerca de 9 metros de altura, 6 de espessura. Jericó era considerado invencível, tipo Troia. Lembra do filme de Troia? Ninguém entrava, Troia ninguém vencia. Mas teve o cavalo de Troia, você deve conhecer a história, né? Foi a fraqueza tal. Mas quem dava a vitória, quem prometeu a vitória a Josué, sabe quem foi, gente? Foi Deus. Veja outro versículo que eu considero chave para a gente entender esse episódio e essa vitória de Josué. Capítulo 6 agora, aliás o 5. Quem aparece a Josué é Deus, para dizer: eu vou te dar a vitória. Olha, já tinha havido as promessas de Deus, mas Deus faz questão de reforçar. E nesta noite Deus está reforçando para você que Ele vai te dar a vitória. Entendeu? A gente precisa estar ouvindo sempre. Capítulo 5, veja aí se um anjo não apareceu a Josué. Versículo 13, 5:13. Dá um saltinho aí no 5:13. Olha, estando Josué em pé de Jericó, eu vejo aí Josué preocupado. Vou falar a verdade, quando eu li esse texto geral, uma preocupação. Levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Josué estava de cabisbaixo, aí apareceu de repente um guerreiro com a espada na mão. Escuta aí e vai pela fé, vai na fé para entender isso aí. Veja o que ele diz. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué ficou sem conhecer direito, com um pouco atordoado. Pé de guerra, a guerra estava se preparando, Deus já tinha dado todas as orientações. Aí quando ele viu aquele guerreiro com a espada na mão, fez: tu és do meu lado ou tu és contra mim? Vamos lá, olha a resposta. Verso 14, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Respondeu ele: sou príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que me diz meu senhor ao seu servo? Você está vendo que Josué está na orientação? Quando ele reconheceu que era o príncipe do Senhor, o anjo do Senhor, ele se prostrou diante dele. Ontem a minha equipe lá de discipulado, tivemos um discipulado todas as terça-feiras, e a gente viu João, quando viu Jesus falando com ele, disse: eu sou o primeiro e o último. O rosto de Jesus glorificado é como o sol meio-dia na sua força maior, e aqueles olhos como chama de fogo. João, quando viu, João acostumado, com 90 anos, o velho João, lá na colônia de Patmos, lá preso, exilado, e Jesus aparece lá para falar com ele. Mas Jesus não aparece aquele mestre da Galileia cansado que Isaías viu, não. Ei, de jeito nenhum.
Não é aquele Jesus que quando olhava para ele, via ele cansado, apareceu, foi glorificado. Você sabe como é que é? Olha aí ele aparecendo, Josué se prostrando. Ele é grande, Jesus é grande, ele é poderoso. E João, quando viu, quem és tu? Ele falou: eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou Deus, eu posso tudo. E eu estava entendendo o que é alfa e ômega, né? A gente sabe que a primeira e a última letra do alfabeto grego, mas significa isso: eu sou tudo que vocês pensar, eu sou mais. Deus é maior do que a gente possa pensar e imaginar. Irmão, Deus resolve. Diga assim: Deus resolve. E Ele resolve mesmo. Você está em casa aí, Deus resolve. Ele é grande, parece estar tudo parado, Ele resolve. Ele aparece a João e se revela o que é que ele vai fazer. A visão que João teve, o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, é outra história, só para a gente ainda estar com aquela aula de ontem, maravilhosa. O que Jesus, ele se apresentou, ele fez: escreve o que eu estou te dizendo, e eu vou te apresentar 7 igrejas, os problemas que nela tem, porque eu vou visitar minha igreja. Você sabe que a gente olha para Apocalipse e as pessoas dizendo, equivocadamente, dizendo que Apocalipse é só bronca, é o julgamento final, tal, que Deus vai julgar o mundo. O primeiro julgamento começa com a igreja. Você sabia disso ou não? Primeiro vem a igreja, ninguém escapa. Ele conhece a sua igreja, ele conhece quem está firme, conhece quem engana, conhece quem fica tapeando, conhece quem não quer nada com o evangelho, conhece quem é crente só de capa. Já ouviu isso? Tu que diz ser crente, não, ele conhece tudo. E voltando para o texto, Josué estava no pé de uma guerra muito forte. Aí aparece esse anjo, o próprio Senhor, com a espada na mão. E é nesse momento que ele, para conquistar sua Jericó, temos aqui alguns fatores que realmente vai contribuir para a minha vitória e a tua vitória, para a minha conquista e a tua conquista. 3 fatores só, 3 eu quero apresentar, são muitos, mas nessa mensagem pelo menos 3. Fica aí ligado para você aprender. Primeiro, capítulo 6, versículo 2, vamos ver, para a gente não ler o texto todo. 6, 2, o que é que está escrito aí? Então disse o Senhor a quem? A Josué: escuta o que é que Deus... Imagina só, Deus falando contigo como falou com Josué. Está falando com a gente. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu vou te dar vitória, entreguei nas tuas mãos. Você está entendendo isso? Deus disse isso a Josué. Josué era guerreiro, já tinha brigado muito. Ele fez: não está fácil não. Mas Deus chega para ele. Quem sabe você está numa guerra aí, assim: eu não vou conseguir vencer não. E Deus se apresentando a tu nesta noite, dizendo assim: eu vou te dar vitória, isso. Eu vou entregar em tuas mãos isso aí que você está dizendo que é impossível. Sabe o que é que acontece para a gente conquistar? Em primeiro lugar, o que é que eu percebo? Tem que ter uma ação de Deus. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não agir, agindo Deus, lembra aquela música? Quem impedirá a tua bênção, irmão? Eu quero saber quem vai impedir. Antes que houvesse Deus, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu. Quem impedirá? Você crê, irmão? Em sinal de reverência, levanta sua mão e diz: eu creio. Pois Deus vai te ajudar, porque você está dizendo que crê. E se crê, a gente vai ver. Pastor, não sei como é que vai ser não. Deus sabe como é que vai ser. Josué estava sentado, aparece lá o guerreiro. É Jesus lá. Jesus é chamado Jeová Sabaoth. Nunca ouviu falar isso na Bíblia não? É o Senhor dos exércitos. E Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu creio nessa promessa de Deus. Ele está conosco. Então, em primeiro lugar, para conquistar, pastor, eu estou me preparando, eu sou... Não é só não. É a ação de Deus na tua vida. Lembra-se que é Deus. É para a gente lembrar que é a ação de Deus. E eu percebo também outro versículo. Veja aí, 6,16. Só para a gente confirmar. Falou no 2 que vai entregar na mão, mas veja o 16. A igreja pode ler comigo, vamos lá? E sucedeu que... Leia aí bem forte. Eu vou dizer uma coisa a você: as táticas de Deus às vezes parecem ridículas. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Aos olhos da gente, ficar rodeando a cidade, que papo. Eu tenho que brigar, filho. Vá rodeando, fique dando volta,
Fique rodeando a madrugada em oração. Está entendendo o mistério? Fique buscando ao Senhor. E não vai ser desse jeito que tu pensa não, nem que pensa não. O jeito é de Deus agir na vida da gente. A gente tem que entender esses mistérios. E aqui, quando eu estava observando esse texto, irmãos, Josué tinha plena convicção de que Deus havia já entregado Jericó. Ele tinha essa fé. Eu entreguei na tua mão Jericó. Eu entreguei seu rei, entreguei teus valentes. O Senhor entregou aquela cidade. Está dizendo no verso 16. Eu vou entregar. E Josué podia, como? Fé. Irmãos, como, pastor? Fé. Como vai resolver isso? Fé. Não tem outro jeito. É Deus que vai fazer a obra, irmão. Tem coisa que só Jesus faz. E ele disse a Josué: eu vou entregar em tuas mãos. Como? Eu vou entregar. Você tem que obedecer. Irmãos, Deus trabalha por nós o tempo todo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, Deus está trabalhando na nossa vida, na conquista da nossa Jericó. Podemos crer que Deus já nos entregou. Nós temos a nossa vitória assegurada no nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Como é que vai ser? Eu sei, irmão, sei que vai ter pela fé. É a fé. Deus quer que a gente creia. Josué acreditou. Josué sabia que é difícil, mas ele tinha uma promessa. Disse, olha, todo dia da tua vida eu serei contigo. E onde tu colocar teus pés, eu vou dar vitória a você. Esse capítulo 6, na verdade, de Josué, ele é empolgante. É tudo mistério. É tudo na fé. E Jericó é destruída. E tudo aconteceu. Ele manda tocar trombeta, marchar, umas coisas esquisitas. E o povo lá, o inimigo ficava, eles estão marchando. O pessoal parece que é meio perturbado. Tem gente que não entende o trabalhar de Deus. Mas as coisas de Deus é loucura para esse mundo. Que Deus está trabalhando, está na minha vida, na tua vida. Que Deus está te dando paciência, Ele está dando na tua vida. Que Deus está mostrando a você que é Ele quem dá a vitória a você. Ele mostra isso na nossa vida. Então, irmãos, eu percebo aqui, para conquistar Jericó, primeiro, a gente tem que entender que existe um Deus que está agindo. Antes que houvesse Deus, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Diga para teu irmão aí que ele está aí cheio de fé. Olha, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Deus está trabalhando na tua vida. Pastor, essa palavra é boa, não é só boa não, ela é de Deus. Não é para telegar, eu estou dizendo que foi Deus que apareceu para Josué, mas assim, vou te dar vitória. Tu não tem condição não, mas eu vou te dar. Segundo lugar, eu disse só são três aqui, palavras, né, que Deus Ele vai fazer na minha vida e na sua vida também. Veja a segunda, não só a ação de Deus, mas a ação já está dizendo, a presença de Deus. Veja aí, 16, versículo 6, varão, 16, 6, olha o que é que Deus diz. Aliás, 16 não, 6, capítulo 6 e o versículo 6, 6 de Josué. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhe, levai, olha as orientações de Deus, irmão, preste atenção. Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre, de carneiro adiante da arca do Senhor. Aí Josué, obedeça. Você lembra da travessia do Jordão como foi? Obediência. Irmãos, às vezes Deus está fazendo uma coisa tão simples. Lê a palavra, medita na minha lei de dia e de noite, ora mais, busca mais. Deus dá ensinamento, Deus dá direção. Não tem nenhuma novidade. E aqui a gente vai ver ainda no versículo número 8. Dá um pulinho para o 8 aí, só para a gente ir direto ao ponto. 6, 8. A igreja pode ler bem forte, vamos lá? Assim foi que os 7 sacerdotes diante do Senhor passaram, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Vamos adiante, verso 11 agora, o verso 11, vamos lá. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Havia todo um ritual. Vocês sabem que o mundo não vai entender nunca o que é uma quarta-feira, o que é uma escola dominical, o que é um culto da ressurreição, o que é uma tarde de oração, que é matinal. Esse povo não sabe fazer. Esse povo está rodeando, entrando dentro da igreja, saindo, não entende o mistério, não tem a fé. A Bíblia diz que o evangelho, a palavra é para quem crê, meu irmão.
E Josué acreditou. Vamos dar um saltinho, a gente lê o versículo 11. Vamos ver o 12 agora, o 12. Bem forte, igreja. Levantando-se Josué de madrugada. Vocês percebem, o capítulo 1 está se cumprindo aqui. Você deve olhar a minha palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. A arca do Senhor, símbolo da presença de Deus. Irmãos, não só ação. Se Deus não estiver presente, a gente não vence. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não adianta, você não é bom não. Bom é só ter um que é Deus. Se Deus não estiver presente no negócio, a gente não vence. Moisés, quando Deus disse que não ia com ele, ia mandar um anjo. Sabe o que Moisés disse? Sem a tua presença eu não saio daqui. E Josué escutou isso na época. Josué, não, tem que ter a presença de Deus. É a presença de Deus que dá vitória à igreja. É a presença de Deus que vai te ajudar a fazer aquilo que você e eu não conseguimos. A gente não consegue fazer. Isso não significa a nossa isenção, a nossa omissão. A gente tem que trabalhar, mas é a presença de Deus. Guarda isso. Ação de Deus, presença de Deus. Ação de Deus, presença de Deus, o Shekinah de Deus é que vai garantir a nossa vitória. Então, meus irmãos, quando eu vejo aqui todo este episódio, observa-se claramente a presença da arca. É o destaque deste versículo que a gente leu. Era o símbolo da presença de Deus, tanto no tabernáculo como no templo. Shekinah, presença de Deus. Ela ficava no lugar santíssimo. Deus estava presente na conquista de Jericó, representado na arca. A arca era Jeová presente. Aquela coluna de fogo é a presença de Deus na vida do seu povo. Quando o povo olhava aquela coluna de fogo, Deus está naquele negócio ali, Deus está ali. Quando você vê a EBT cantando, Deus está ali naquele negócio ali, Deus está louvando ali. Quando você vê o povo de joelho do Senhor orando, Deus está no negócio ali. E outra coisa, você não vem em vão para esse culto não. Você sai daqui de vitória com a presença de Deus na sua vida. É isso que ele está falando aqui, meus irmãos. Eu percebo isso. Hoje Deus está presente, não mais na arca, mas Ele mesmo está conosco. A gente já leu o Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó. E Ele disse mais: eu estou convosco todos os dias. Sabe por que a gente amanheceu o dia hoje, levantou, está um pouco enfadado e está aqui hoje? É a presença de Deus na minha vida e na sua vida. É a presença de Deus. E eu quero terminar esse segundo ponto. Olha, irmãos, não precisamos aqui daquelas coisas de efeitos, não. Aquela muralha, quando caiu, não precisou nada disso. Só eram os sacerdotes, eles estavam ali em obediência. Então, o primeiro ponto, a ação de Deus. O segundo ponto, presença de Deus. Na conquista da nossa Jericó, é indispensável esta certeza que Deus está conosco. Irmãos, essa noite que a gente daqui a pouco está saindo daqui, Deus vai estar conosco e vai acompanhar a gente. E ai de mim, de você, se nessa madrugada, nessa noite, Deus não estiver com a gente. Deus está conosco. Então, veja bem, acompanha. Ação de Deus, Deus agindo, presença de Deus, e terceiro e último lugar. Podia falar de muito mais coisas. Terceiro lugar, sabe o que é isso? Obediência à direção que Deus dá. Hoje a Bíblia é o que para você? A palavra de Deus. Se a gente está lendo a Bíblia, a gente vai ter direção. Eu já ouvi vários testemunhos. Quem foi que ouviu aqui a mensagem do pastor aqui no congresso da Escola Bíblica Dominical? Ele falou como se converteu. Ele pegou uma Bíblia e ficou lendo. Aí em casa se converteu. Quando se converteu, foi para a igreja para dizer publicamente. É a palavra de Deus que vai encher você de esperança. Eu quero dizer para alguém que está me ouvindo aqui, para você que está me ouvindo: se você anda triste, desanimado, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra, que ela vai te dar força. É palavra de Deus, ela não volta vazia. E o muro vai cair, e você vai conquistar a sua Jericó. Terceiro e último lugar, fica de pé para a gente terminar. Ninguém vai ficar cansado não. Terceiro lugar, primeiro foi a ação de Deus. Segundo lugar, a presença de Deus. Terceiro lugar, obediência à direção dada por Deus. Veja algumas estratégias. Está no livro, creia. Uma volta por noite durante 6 dias. Uma volta por noite durante 6 dias. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa à igreja e digo com maior tranquilidade aqui o que eu creio. Eu creio que Deus tem negócio com a gente. Assim, se Deus diz assim, vai orar 5 dias, 2 dias, 3 dias, uma determinada coisa, ora um mês. Você creia que Deus pode. É para orar todos os dias, orar sem cessar. Mas tem coisa que Deus Ele manda para você ali. Lê a Bíblia, ore mais. É uma situação, se consagre. Passe 6 dias rodeando toda noite falar.
E essa estratégia Josué obedeceu. E ele disse mais: 7 sacerdotes, cada um com a trombeta para tocar. Eu acho que o pessoal ouviu, que pessoal ridículo. Não estão armados não, estão com corneta. Como é que vai atirar com a gente com corneta? Deus confunde o inimigo, viu, igreja? O nosso Deus confunde. As armas da gente são diferentes. A tua arma é a tua fé, confiança no Senhor. É a fé que a gente tem em Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim: olha, na 7ª noite vai ser diferente. Por 6 noites, uma volta. Mas na 7ª noite, 7 voltas. Um toque bem longo das trombetas. Gritos bem altos. Poderia mandar a gente dar um bocado de grito aqui, mas pode assustar os vizinhos, né? Mas Deus mandou uma coisa: grite, glória, grite, aleluia. Toca a trombeta gritando. E o Josué dizendo, e o povo: é Jeová. Não, para endoidar de vez. Um grito, 2 gritos, 3 gritos. Lembra daquele leproso? 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos. Permaneça, Deus vai te dar vitória. Não desista, vai em frente. E o povo começou a gritar. Quando foi isto feito, irmão? Na 7ª volta, foi bem alto. Quando isto foi feito, o texto diz, veja o versículo 20, 6:20. 6:20, observa aí, a igreja lê comigo forte. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Caiu o muro, caiu tudo. O povo de Deus, cheio de fé, eu creio que ali foi o anjo, deu uma bombada ali no seu fogo. A presença de Deus, eu quero dizer, obedeça, ore, clame, grite, clama a mim, e Deus vai fazer coisa grande, e as muralhas vão cair. Conquiste a sua Jericó. Deus é poderoso. Não precisa, irmãos, de explosivo, não. José, bota umas dinamite ali, nada disso teve. Você não vê isso no texto. Nem explosivo, nem dinamite, apenas tocaram as trombetas. Apenas cante, apenas adore, apenas louve, apenas lê a Bíblia, apenas creia, e Deus vai fazer a obra na tua casa e na tua vida. Os inimigos vão cair, as dificuldades serão transpostas, os problemas serão resolvidos, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. É preciso orar, é preciso gritar. Qual foi a última vez que você adorou a Deus, cantou hino na sua casa? Qual foi a última vez que você glorificou o Senhor? Começa a fazer isso com sua família, e as muralhas vão cair, e o nome do Senhor será glorificado dentro da tua casa, da tua família. E eu quero concluir, meus irmãos. Deus é por nós. Deus é poderoso para derrubar o nosso adversário, colocá-lo na lona com um sopro da sua boca. Josué e seu exército não ficaram desferindo golpe no ar, apenas obedeceram a voz do Senhor. E para concluir, Lídia, vamos cantar Deus é por nós, essa mensagem musical. Presta atenção. Quando obedecemos, presta atenção à conclusão dessa reflexão. Quando obedecemos, Deus faz as coisas acontecerem. Agora tem que obedecer. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Crente desobediente não vai ter vitória, não. O crente infiel não terá vitória. O crente que não é sincero com Deus não terá vitória. Está falando aqui de crentes obedientes. Segundo lugar, quais as muralhas de sua vida que não quer cair? O que é que está acontecendo? Qual é a tua Jericó? Eu quero dizer que Deus quer que você tenha vitória total sobre essa muralha. Agora basta você crer. Diga assim, igreja, sim. Digam assim, sim. Deus é por nós. Vamos cantar. Aleluia. Sim, Deus é por nós. quem Nos vencerá. Dá-nos a poder real. Deus nos guardará. Defender-nos-á. Livrará. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Deixa eu cantar um hino, Lídia, que eu acho que tu era bem pequenininha, nem lembrar, talvez já ouviu cantar esse hino. Eu cantava muito esse hino há um tempinho. Acho que alguns crentes aqui, mas não é tanto tempo assim também não fique, né? É mais da minha adolescência.
Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Mais uma vez, vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos lá. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros, eita! Mim, pois Jericó chegou. Vem com Josué, vem, pô, vamos lá, vamos lá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Olha essa estrofe agora, vamos lá, ó. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem assim. E as muralhas ruirão. Vem! É assim, depois eu vou ensinar vocês. Aí, irmão, vem, nunca mais que daquela irmã, achava bonito. Vem com Josué lutar em Jericó. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?